Boa noite, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um programa Superação. E hoje o bate-papo do nosso segundo programa do ano vai ser bem legal, prometo para vocês, fica até o final, já compartilha com o pessoal aí, que pode ser edificado com esse bate-papo. Hoje nós vamos falar de ousadia para vencer, com uma amiga que ela é coordenadora há mais de 20 anos no Ministério de Intercessão, servindo Petrópolis com os dons que Deus tem dado a ela. Ela é teóloga, ela é empresária à frente da Casa Doce. Veio bater um papo aqui com a gente sobre as histórias de vida dela, sobre as suas histórias de superação, como ela tem vencido aí nos últimos tempos, no período de pandemia, à frente da empresa dela, as estratégias que Deus tem dado. Cissa Dutra. Olá, boa noite. Tudo bem? Muito bem-vinda, viu? Estar aqui com você, a gente já está um Até que enfim, né? Conseguimos. E hoje está um dia o dia inteiro, né? Foi especial, só de saber que eu ia estar aqui com você, com vocês, né? E Deus vai abençoar muito a nossa vida hoje. Amém. É uma alegria ter você aqui. A gente vem tentando, mas as nossas agendas ainda não coincidiram, né? Final de ano, quem está à frente aí de uma empresa, né? De comércio. Você sabe, né? Como é. Exatamente. E aí eu estava curiosa, sabe? Eu fico curiosa. Eu tenho essa característica, sabe, gente? De ficar curiosa. Você está no lugar certo, então, né? De fazer as perguntas, né? De saber como que Deus faz, né? Na vida de cada um. Por que Deus falou contigo? E esse povo que eu sei que anda com Deus, que é amigo de Jesus, assim, de uma forma íntima, eu fico curiosa para saber o que Ele vem contando para vocês. E ano de 2020 foi muito desafiador, né, Cissa? Foi um ano bem diferente, né? Atípico, totalmente, né? Todo mundo precisou se reinventar, todo mundo precisou se firmar ainda mais com o Senhor, buscar nele estratégias, revelação. Queria que você começasse contando um pouquinho para a gente, não com o foco da gente ficar olhando para trás, não, sabe, gente? Mas porque a gente entende que a pandemia não acabou. E eu tenho certeza que várias ferramentas que você começou a usar, ou reforçou as ferramentas, ou aprendizados que você teve ao longo de 2020, você vai trazer para 2021. Isso. Então, conta um pouco para a gente como é que foi. Parou tudo, fechou tudo, você à frente da Casa Doce. Como é que você se sentiu? Como é que foi o medo da má notícia, do dia mal? Conta para a gente. Nossa, foi muito diferente, né? Eu já vinha numa pegada bem diferente, né? Que eu trabalhava na UPA, na área da enfermagem, né? E lá, assim, eu tive uma experiência, assim, sempre vendi, sempre, né, trabalhando com vendas, vendia cama, mesa e banho, né? Eu esqueci de mencionar isso, você é uma vendedora nata, né? Desde os 12 anos, né? Eu já estava lá, eu dei um intervalinho na área da saúde, que foi, assim, uma experiência tremenda, né? Poder cuidar das pessoas, né? Eu tive, assim, muitas experiências legais, que te fazem crescer, né? Que você trabalhar num hospital, especialmente numa UPA, né? Você vê de tudo. Acontece de tudo. Então, você se torna uma outra pessoa, né? Você tem ali experiências que você não tem em outro lugar. E lá eu tive uma experiência com o Senhor, Ele me tirando dali, né? O Senhor falando, vai, minha filha, agora te quero em outro lugar. Eu falei, pai, mas aqui, né? Aqui eu cuido das pessoas. Eu adoro essa sala aqui, a sala vermelha, né? Eu tenho tanta experiência, eu ajudo as pessoas aqui. E o Senhor falou, qualquer um pode fazer isso, minha filha. Eu tenho coisas novas para você, né? E o Senhor falou, né? Obedeci. Quando eu vi, já estava fora. Eu tive experiências tremendas, assim, para começar a entrar nessa área. Então, quando veio a pandemia, eu estava com uma loja nova. Eu tinha o stand na feira, né? Que foi
bem diferente também a minha ida para a feira. Um dia eu falei, Senhor, já saí do trabalho, agora estou aqui, né? Estou com as minhas vendas, né? De porta em porta. E eu falei, eu acho que eu vou lá na feira de Itaipava, ver um stand. Não, acho que eu vou para o banco, pagar umas contas. E eu ali conversando com Deus, o que eu faço, Senhor? Para onde eu vou agora? Acho um outro hospital, né? Para trabalhar. E, de repente, assim, eu descendo, eu moro no Quitandinha, né? Eu passando numa ruazinha, entrou um carro assim na minha frente. E, assim, o vidro de trás todo escrito assim, siga seus sonhos. Eu, isso aí tem dedinho do papai, né? E eu falei, Senhor, para onde esse carro for, eu vou. Se ele for para Itaipava, eu vou para Itaipava, vou arrumar um stand lá na feira. Se ele for para a avenida, eu vou levar minha vida, né? E o carro foi para Itaipava. Até lá embaixo, em Itaipava, eu fui seguindo o carro, né? Siga seus sonhos. E foi uma resposta, né, de Deus. E as portas se abriram e tal. E dali, pouco tempo depois, eu abri já uma loja, né, lá em Itaipava. E a loja devia estar com uns 6 meses, 6, 7 meses, quando veio a pandemia. E a pandemia chegou, né, arrasando. Antes do lockdown, de fechar tudo, num dia antes eu recebi toneladas de mercadoria. Vamos falar para quem não conhece, para seguir, né? @ Casa Doce Itaipava. Itaipava, A gente vende loja... jogos de jantar, né? A gente monta a sua mesa, a gente mostra esse ambiente legal, a gente ensina, também ajuda a pessoa a ter essa visão de como é legal você ter umas coisas bonitas, né, na mesa. Então, a gente vende louças. Hoje, a gente vende mais coisas, né? Artigos para casa, né, em geral. Mas o nosso forte são as louças, né? E a gente ali chegou mais de uma tonelada de mercadoria. Uau! E aí, como você se sentiu? Né? Quando eu olhei aquele paredão assim da loja, né? Tem a parte de trás, aquilo... Nunca tinha recebido tanto prato. Muita coisa. Ai, meu Deus. E aquele desespero. E agora, né? O pessoal fechando loja. O pessoal colocando aqueles tablados, assim, fechando tudo. Tampando as vitrines. E eu falei, Senhor, e agora? Essa loja aqui não é minha, né? É do Senhor. Então, o Senhor se vira aí com essa bomba, né? Eu sou muito assim, sabe? Né? Eu sei que Ele pode fazer. E veio no meu coração. Vitrine. Nós fizemos a vitrine. Fizemos uma vitrine maravilhosa. Coloquei lá o WhatsApp e fui tranquila. Fui embora para casa. E as coisas começaram a acontecer, né? Então, assim, eu tive medo, né? Aquele impacto, mas chega um momento, né, da nossa caminhada com Deus, né, que a gente já passa tanta coisa, eu já passei tanta coisa difícil, vi tanto milagre de Deus, que aquilo não me abalou. Eu sabia que no fundinho Ele ia dar um jeito, porque Ele sempre dá um jeito, né? A gente precisa entender esse jeito de Deus agir na hora da tempestade. Ele gosta de agir nessa hora, né? Porque é ali que você precisa colocar a sua fé. Então, quantas pessoas nessa pandemia tiveram a oportunidade de crescer, de mudar? Eu lembro, eu estava conversando ontem com uma irmã aqui da igreja e ela, você faz igual o bispo humano, você rasga tudo, se não der certo, sai costurando depois. É por aí, né? Porque a gente tem um Deus que a gente precisa ser usado, a gente precisa usar, né? A gente precisa agir de formas diferentes para ter resultados diferentes. Sim, e tem um versículo na Bíblia que ele mexe muito comigo, inclusive essa semana, no domingo, eu fiz um post e coloquei de Timóteo, dizendo, 2 Timóteo, que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia e de equilíbrio. E é tão interessante, eu me identifico muito com a sua fala, porque muitas vezes, quando as pessoas veem assim, mas ela é ministra de intercessão, né? Ela crê
como se você não tivesse as suas fragilidades de filha, de humana, né? E quando eu imagino, quando você viu aquele monte de prato, você não devia ver prato, devia ver um monte de boleto para pagar, né? Foi. Eu ia até citar aqui os boletos, né? E aí, porque a gente viveu isso também, né, de mercadoria chegando, as que deu para cancelar foi cancelada, mas as que estavam em trânsito a gente precisou receber. E então a gente não está isento do medo. Não. Mas quando você pega essa palavra de Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo para ele, né? Você pega, peraí, Deus não me deu espírito de covardia em algumas versões, mas de ousadia, e tem a ver com o que a gente quer falar hoje. A gente vê que você é uma pessoa de garra, de ousadia, e eu acho importante deixar isso claro, que o fato de ser ousado não significa que a gente não sente medo, mas me chamou muita atenção o que você fez com o medo. Você, na sua atitude, eu não sei se você percebeu que foi isso, assim, se a gente fosse trazer para o papel, né? Você entregou. Você olha, eu estou com medo, sim, mas essa loja ela é sua, porque quando a gente chama Jesus de Senhor, Senhor é dono, né? É o dono da sua vida com tudo que tem dentro. O pacote da CIS. E aí você foi e entregou, mas, ao mesmo tempo, parou para ouvir o que ele ia te orientar. O grande problema do medo e a armadilha do medo é que muitas vezes a pessoa fica aprisionada por ele, entra no desespero, embota todos os sentidos. Isso é a circunstância. O que acontece? A gente, todo ser humano, ele mesmo pode se doutrinar, né? Ter aquela forma de mudar o seu pensamento. Nós temos, né, várias coisas que são qualidades, mas que também podem ser coisas ruins. Você pode aproveitar um momento da sua vida e tirar o melhor daquilo ali, né? Ver o melhor. Ou você pode ficar só olhando para o que pode dar de errado, né? Então, eu vejo que o cristão, uma pessoa que conhece a Deus, conhece esse poder de Deus, uma pessoa que tem fé, ela tem muita dificuldade, às vezes, de chegar naquele nível de crer de verdade na palavra, de crer que o medo ele vem, mas você controla aquele medo através da sua fé. Porque a tua fé, ela vai te fazer continuar caminhando, né? A gente vê Pedro lá, né? A gente vê os discípulos, tem várias histórias. Até eu olhando para a sua história, você me contando aqui da fila do médico, né? O médico que te deu... A solução de um remédio numa fila do self-service. Pois é. Então, a gente acredita que essas coisas acontecem. Então, quando você já doutrina a sua mente, o seu espírito, você já fica esperando aquilo acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Você liga sabe que radar, ele vai... né? É isso. Vamos ver. Igual quando a gente começou a conversa, eu estou curiosa para saber o que Deus falou com você, porque eu sei que Ele falou. E aí você fala vitrine, e eu falo, uau, era esse tipo de coisa que eu estava esperando ouvir. Porque eu acho também muito interessante a gente falar que, às vezes, a pessoa demonstra que tem fé, entrega para Deus... vai orar age. E não age. Ou então fica orando. Só orando, né? E aí a gente vai tendo experiências e aprende que Ele dá a estratégia, a orientação. Eu gosto muito de, nas minhas orações, pedir ao Senhor estratégia. E aí Ele, igual Ele falou com você, vitrine, Ele já falou comigo outras coisas, até de lâmpada de loja. E de falar assim, vai para dentro da loja. E eu falava, Ele falou para mim uma vez assim, eu estava chorando na minha sala, diante de um baita desafio, tipo esse das caixas que chegou. E aí eu coloquei minha cabeça assim sobre a minha Bíblia e buscando Deus assim, mas na verdade eu estava chorando no colo do Pai. Dando uma desabafada, né, com Ele. E aí eu escutei o Espírito Santo falar dentro do meu coração assim, sai da sala. E eu obedeci. E eu fui para dentro da loja e fiquei olhando assim. E aí algumas coisas foram fazendo flashes assim para mim. Essa blusa está torta, aqui está faltando uma lâmpada. E eu comecei a fazer o que hoje eu descobri mais tarde que eram técnicas de visual merchandising. Depois eu fui fazer curso disso. Ele já sabe, né? O Senhor já sabe isso tudo.
E hoje a gente se destaca pelo nosso VM, que é o que Deus te deu de estratégia, né? Então, como é que é bom a gente aprender? Porque isso a gente aprende com as experiências, igual você falou, né? E Deus quer se relacionar com todos, não é com a Cícera nem com a Tatiana. Verdade. Deus, ele tem algo íntimo para cada um, né? Deus, ele não olha assim, às vezes a gente olha assim, a igreja cheia, um monte de gente passando na rua. O Senhor, ele conhece cada indivíduo. Antes mesmo de estar ali no ventre, né? Antes mesmo de ser formado, Deus já sabia o jeitinho, a cara, tudo. E a gente não pensa nisso, a gente esquece isso, que a gente é amado. Então, sempre quando eu estou com medo, eu lembro que eu sou amada. Porque eu lembro até antigamente, lembrei agora, antigamente quando eu gostava muito de ir para a rua, bailes e essas coisas, né? Alguém mexia com uma amiga minha, que eu amava, assim, amiga de verdade, eu partia até para cima para brigar, né, para defender, para zelar, né? E hoje a gente vê você que tem filhos, mexe com um dos teus piquititinhos para ver se a leoa não vai, né? Então, eu lembro disso, que ele me ama e que ele não vai me deixar afundar. Né? Isso é uma chave. A gente tem sempre parado assim nos nossos bate-papos e pedir até os meninos da produção para fazer um sininho, assim, um barulhinho quando uma chave for falada, né? Para a gente ativar toda vez que falar. Essa certeza do amor, a gente falou de entrega, a gente falou de parar para ouvir, agora a gente falou da certeza de ser amado. É algo que se aplica em todos os desafios. Mas não é fácil você se sentir amado. Mas você precisa aceitar, né? Aceitar isso, que esse amor do Pai. Há pouco tempo, de verdade, tem poucos anos, eu sou cristã, uns 26, 27 anos, né? Que eu descobri que eu era amada de verdade. Não porque eu não era amada do meu pai, da minha mãe, mas eu não conseguia entender como um Deus tão, né? Que não tem como descrever. Jesus, o que ele fez. Eu não conseguia entender por que ele me amava. A mim, entendeu? Só euzinha ali, que ele também me amava, sabe? E foi uma das eu vim do espiritismo, então eu tenho conhecimento em outras religiões, sempre buscando Deus, né? Mas quando eu comecei a ler Bíblia, eu fiquei assim, eu comi a Bíblia, eu li o Novo Testamento todo sem entender nada, li o Antigo Testamento todo sem entender nada e voltava de novo. Depois eu queria ler só o Apocalipse. Passei por aquelas fases, né? E fiz tudo quanto que era curso que tinha, eu fazia, porque eu queria entender, mas eu fui aprendendo várias coisas, né? Do mundo, não da religião, né? Mas de Deus, da gente. Você tinha esse lado espiritual que você queria, você tinha essa sede de Deus. Sempre tive essa busca lado. Pela espiritualidade. E como é que foi que você recebeu, assim, pela primeira vez esse abraço, esse amor de Jesus? Então, a primeira vez que eu entrei na igreja, já foi assim, sabe? Foi um boom. Transformou a minha vida, assim, de um dia para o outro. Né, de um minuto para o outro. Mas depois, né, de um tempo, há pouco tempo atrás, que eu fui entender de verdade esse amor. Mas lá, aquele amor que eu entendia já foi demais para mim, que eu nem entendia. Né? Um dia eu cheguei aqui na igreja, eu estava com a vida... Sabe quando você está no fundo do fundo? Não tem mais lugar para ir para o fundo, né? Então, lá é que Deus gosta, né? De agir, porque ali a gente clama. Não que o Senhor quer te ver quebrado, sofrendo, né? Ele não quer isso. A gente, lendo a palavra, conhecendo a Deus, a gente começa a entender o que Ele quer. É como se a gente tivesse num ambiente muito escuro, e quanto mais escuro, mais a luz sobressai. Não é? E eu entrei na igreja, foi aqui, na igreja metodista. A gente estava construindo esse templo. Estava te contando, né? Vendo a reunião lá atrás. E na hora que eu cheguei meio brava, assim, porque a moça que me evangelizou, ela sofreu, tadinha. A Rose. Você deu trabalho para ela? Muito. Eu falei para ela que vai ter uma pedra desse tamanho na cabeça dela, que ela não vai conseguir carregar quando ela chegar lá. E ela me aturou, né? Ela me aguentou, me amou, que eu brigava com ela e eu não aceitava. Você era daquele tipo assim, tem um pavor de crente? Nossa, meu Deus. Se falasse que era crente, eu zoava muito, né? E tanto que no primeiro dia que eu entrei na igreja,
eu senti assim, eu fui abraçada pelo Senhor, porque eu sempre busquei Ele, né? Porque não é a igreja que vai definir se você é dele ou não. A igreja me ajudou muito, né? A igreja não te ajuda somente na tua parte espiritual. Você cresce muito, né? Ainda mais quando você participa de uma liderança, são várias pessoas, cabeças, né, diferentes. Uma tribo, né? Nossa, é muito legal, né? A igreja é muito legal. Então, quando eu entrei na igreja, eu chorava, eu ficava assim no banco, paguei um mico, né? Eu não sabia se eu botava o cabelo na frente, eu já estava querendo tirar até a meia para limpar, o choro, porque eu chorei muito, eu senti um amor de Deus, como se Ele falasse, filhinha, você chegou, filhinha. Aí eu falei, acabou, agora eu sou crente. Então, 5 minutos eu falei, agora como que eu vou falar pro povo? Você não entendeu, mas sentiu o amor. Senti. Mas esse amor, né, que você começa a conhecer. O problema é quando a gente conhece pouquinho só a Deus, né? Quando você conhece um pouquinho, você fica ali raso, né? Então, quando você vai se aprofundando, aí você consegue perder o medo, porque você começa a sentir esse amor que é sobrenatural. Então, o medo, né? A gente tem aquele louvor, a palavra fala, né? Quando o Senhor chega, tudo se apaga. É Ele que brilha, Ele te dá segurança, Ele te dá conforto. Então, você pode, como a Bíblia diz, né? Você pode arrumar a sua cama mesmo lá no inferno. Se você estiver com Ele, né? Você consegue passar por aquele dia ruim, aquela noite ruim, né? E eu acho que isso é superação, né? É você, quando você está sozinho, é muito difícil. E às vezes com um amigo se torna mais fácil. Mas quando você está com o Senhor, não tem como não vencer. Ainda que você venha padecer em alguma coisa, alguma situação, aquilo ali é algo que vai te fazer crescer, que vai te fazer ir para um outro nível, né? Um outro nível, às vezes espiritual, às vezes com a sua família. Tudo tem um aprendizado, né? É muito fácil falar de ousadia quando a gente fala do ponto de vista do empreendedorismo. Agora, com você com as suas lojas, você consegue aplicar a ousadia de uma forma que fica mais nítida. Mas, pelo visto, você precisou ser ousada em outras áreas da sua vida, em outros momentos. A gente conversando antes, você me falou que já teve depressão, que já teve outros problemas de saúde com o seu esposo. E lá você vê que você precisou ser ousada e a ousadia foi uma ferramenta fundamental? Sim. Com o meu esposo, né, o Zé Paulo, a gente é casado há 27 e começa a perder as contas, né? Porque na verdade, a gente morava junto, a gente começou a morar junto, aí nos convertemos, aí assim, um mês para o outro a gente já casou, né? Mas ele antes, um pouquinho, né, quando a gente chegou na igreja, ele tinha tido um câncer, né? Assim, ele estava sendo curado, a gente entrou para a igreja, né? Ele teve um câncer no intestino. Ele tirou um tumor do tamanho de 1 quilo. A gente era bem novo. É muito perigoso, né? Ainda mais naquela época que não tinha a quimioterapia que tem hoje, os tratamentos de hoje, nem radioterapia existia. Eu acho que estava começando, alguma coisa assim. E ele ficou muito mal. E foi quando a gente começou a vir à igreja, né? Como eu era do espiritismo na época, né? Eu estava nessa de procurar uma cura, né? Eu sempre acreditei que Deus cura, né? E quando eu vim para a igreja, conheci a palavra, e foi muito interessante. Teve um dia que a gente foi numa vigília, e ele já estava bem, assim, e os médicos de olho, né? Falando, qualquer momento esse cara vai cair, né? Porque a esposa do Roberto Carlos, na época, teve o mesmo câncer que ele, juntinho ali, e ela faleceu, né? E aí, os médicos ficavam de olho. Isso vai dar em tal lugar. Que ele tirou o tumor, mas ele ficou com vários gânglios ainda, né? Então, mas a gente estava assim, numa outra pegada já, sabe? Eu já estava né? Já com fé de que Deus era poderoso, né? E um dia a gente foi numa vigília.
Nunca tinha ido assim, nem nessa cidade onde a gente foi. E chegou lá, um pastor chegou e pulou assim do púlpito. Tinha mais de 2.000 pessoas. E chegou para o meu marido e falou: olha só, tudo que você passou, né, foi para que você passou, foi para que vocês conhecessem a Deus e vissem o poder de Deus, né? E começou a falar com ele. Eu não me lembro exatamente, mas era como se fosse assim: tudo que ele passou, ele podia esquecer, porque Deus estava curando ele, que a gente não precisava se preocupar, porque Deus já tinha feito a obra. E ele nem parecia mais, não tinha mais cara de doente nem nada. Aí eu falei: então tá bom, então se Deus já curou, então não vou esquentar mais a cabeça, né? E realmente os médicos ficaram assim impressionados, né? Mas nessa época eu vim naquela batida, né, naquela pegada de muito trabalho, trabalhava muito, trabalhava de madrugada, e eu fiquei doente também, fiquei com depressão. Então Jesus veio curando aquele monte de problema, né? Então eu aprendi. Eu acho que ali já foi, porque tem hora que você não tem como não ser usado. Você só tem um caminho, né? Tem alguns momentos que você pode ser usado. Eu posso abrir uma loja, ou posso não abrir, né? Que agora a gente tem a feira e já tem mais 3 lojas, né? Então vocês cresceram na pandemia. Na pandemia, isso. E então ainda é mais fácil. Olha agora tem só, coisa que não dá para correr. Você tem tanta ousadia dentro de você, que eu creio que é um dom de Deus, né? Algo que Ele imprimiu em você, que você fala, não tem nem outra opção, ou é ser ousado ou ser ousado. Não tem, eu não olho. Mas não é que só tem essa opção, o seu cérebro já está tão configurado para seguir a direção que Deus te dá. E isso é ser ousado, né? Eu acho que é porque Ele está com a gente, a gente ousa. Ele vai dando direção, que é Ele que está no negócio, né? Igual um Waze, né? Um GPS. Porque, gente, a gente acha que é assim, vai, igual você falou, como você ouviu? Nem sempre a gente ouve, né? Por isso que eu falo, a gente tem que ler Bíblia, porque a Bíblia, vem aquelas passagens bíblicas na tua mente, né? As promessas, as garantias que você se agarra. Isso. Então, é isso que te leva. Aí tu não consegue ficar pensando, porque o inimigo, ele também fala. O nosso cérebro, né? As nossas crenças, que a gente às vezes cresceu ouvindo a pessoa falar: isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Aí você vai chegar, né, na sua vida adulta, não vai dar certo. Já aquilo dentro de você já vem. Né? Então você tem que mudar, né? Como você falou, e virar a chave, né? Você tem que mudar aquela maneira de ver as coisas. Você tem que ver com o olhar de Deus, porque todo mundo tem uma visão, né? Uma pessoa que conhece a Deus, ele passa a ter uma visão, a visão do reino, né? Eu faço parte do reino. Nós somos cidadãos, não é desse mundo, nós somos cidadãos celestes. A nossa cidadania, né? A nossa cidadania é do céu. Então, se eu sou um ser celestial, né? Se eu tenho, porque Jesus, Ele é o reino. Jesus, Ele não chegou aqui e falava assim: ali está o reino, ali está o reino. Ele é o reino. Então, se Ele está comigo, eu também sou o reino, né? Aonde você está, ali está o reino de Deus. Então, você não precisa ter medo da escuridão, você não precisa, às vezes você tem medo, mas você vai, porque quem está contigo, né? E me lembra aquele texto bíblico, quando você fala do amor, e linka o amor, essa capacidade de ousar, essa certeza de ser amado com a capacidade de ousar. A palavra diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Durante a pandemia eu experimentei alguns episódios assim, onde a certeza de que Ele me ama e como Pai, Ele zela, Ele provê, Ele protege, Ele orienta, e eu ousei. E você falou algo que já está vindo assim no meu coração para falar, que me trouxe a memória, quando você falou assim, que quando quem ama cuida de uma maneira que vai até em cima do inimigo para defender a cria. E você falou, você com os seus filhos. Eu me lembro, que ainda dentro desse ousado amor de Deus, né? Porque a gente é ousado porque a gente aprende com o modelo. Porque Jesus também podia não... A cruz é uma ousadia, né? Nossa. Ele poderia ter dito assim: não, Pai. Mas Ele entendeu que era um propósito e foi até o fim, né? Eu me lembrei de um episódio, quando eu morava ainda no Samambaia, o Samuel desceu, ele devia ter uns 9 anos, assim, ele desceu para brincar com os amigos e voltou chorando. Cabisbaixo, eu falei: o que foi? Ele me contou
é uma história lá que uns amigos começaram a dizer que ele estava mentindo quando falou uma história lá, conta uma frase. E aí eu vi que aquilo, ele não estava chorando assim, como se tivesse aberto uma ferida mesmo no coraçãozinho dele. Você conseguiu ver até o jeitinho dele chorar ali, que era diferente. Você já detectou algo diferente. Sim. Aí eu me lembro que ele acabou de me contar, eu olhei dentro do olho dele, pedi que ele levantasse a cabecinha, olhei dentro do olho dele e falei assim, olha só, eu preciso que você tenha uma certeza no seu coração. Você é muito amado pelo Senhor. Ele te gerou desde o ventre da mamãe. Você nunca mais vai deixar ninguém dizer que você é menos do que ele diz que você é. E eu me lembro que quando eu falei aquilo, Saiu diferente. Eu já repeti isso outras vezes, e até em testemunhos que eu já conto, e eu me lembro de falar isso, eu choro. Hoje eu não sei porque eu não chorei, mas foi algo que veio é como se viesse do céu. É um vulcão, né? E eu mostrava para ele isso, olha, você é amado por Deus, criado com propósito. Então, não permita que ninguém na face da terra diga o contrário, ou te diminua. E olha só como é que isso pode mudar toda uma história, uma história, né? Com certeza. É ousadia, né? Que a gente tem do Senhor, a palavra. A palavra, ela não volta vazia. Isso é uma profecia também, né? Você profetizou, você falou aquilo com autoridade, da unção que está dentro de você, que Jesus está dentro de você, né? O Espírito Santo está ali. Então, isso é uma arma também que a gente tem, que nos ajuda, né? Igual quando isso acontece muito comigo, quando eu vou orar por alguém, que eu sinto a gente transborda, né? Porque não está na gente, é algo que eu acho tão interessante, porque Deus, a oração, ela não é só para você transformar alguma coisa, ela te transforma, porque Deus, ele resolveu, né? Ele escolheu a gente ter esse relacionamento com ele. A nossa oração, Deus, ele age, né? Ele movimenta a mão dele, ele opera milagres através da nossa oração. Ele podia fazer direto, né? Mas ele fez essa aliança com a gente, para a gente andar junto com ele, para o poder dele se manifestar através de nós. Sim. Né? Dentro dessa pegada da oração, como eu disse, pessoal, a Cissa está há 20 anos à frente do Ministério de Intercessão. E a gente sabe o quão precioso esse trabalho, o quanto isso gera ousadia naqueles que muitas vezes chegam aqui destruídos, desesperançados no fundo do poço, já não vendo mais luz no fim do túnel. E conta um pouco, assim, alguma experiência que traz ao seu coração. Como é que tudo isso começou e de que maneira vocês têm conseguido gerar essa ousadia no coração das pessoas? Então, como a gente já falou lá no início, eu sempre gostei dessa parte espiritual, né? Eu sempre busquei viver isso, porque eu não consigo, né? E naquela época que eu nem conhecia direito o Senhor, eu não conseguia entender como algo tão sobrenatural, tão poderoso, um ser humano, né? A gente poder enxergar, a gente poder falar. Às vezes, eu falo com as meninas no discipulado, às vezes sentada olhando as pessoas passando, as pessoas conversando, eu começo a chorar. Eu falo, gente, que coisa louca, muito sobrenatural. Né? Então, eu sempre acreditei que existia algo além, né? Então, eu sempre busquei isso. E a gente acaba tendo a nossa caminhada, né? Ela vai te dando são várias experiências que você vai tendo. Então, quando eu cheguei na igreja, eu achei muito lindo, muito tremendo a parte de orar, que eu via as pessoas ministrando, eu via as pessoas tocando nas outras, e eu comecei a estudar isso. E aí eu fui para o lado da batalha espiritual, de libertação, de lidar com essas coisas ocultas, né? Comecei a ler muito, a gente fica até um pouco tonto no meio daquilo tudo, e eu, né, fazia aquela montoeira de coisas, assim, depois eu fui vendo que é muito mais simples. Falei, eu vou aprender só com Jesus. E eu vi que era muito mais simples. E teve uma experiência que eu sempre conto, foi o dia que... tem várias experiências, assim, tem umas últimas agora, assim, tremendas, né? Mas uma que, assim, que a gente pode aprender com ela,
Um dia que eu estava orando por uma moça aqui, ela estava ajoelhada, né? E eu me compadeci muito, né? A gente que trabalha com oração, intercessão, a gente tem muita empatia, né? A gente acaba sentindo a dor, acaba compartilhando aquela, né? A gente tem que tomar até muito cuidado para aquilo não virar um peso, né? O ministério de intercessão, antigamente a gente saía da reunião todo quebrado, sabe? Era uma batalha, um quebra-pau, né? Orando por fulano que estava nas drogas, ciclano. E aí um dia eu falei assim, isso está errado. Como que a gente sai daqui todo quebrado? Aí Deus falou, gente, né? Deus falou comigo, a carga não é de vocês, a carga é do Senhor. Eu aprendi, não sou eu que faço. Lançando sobre ele, né? E aí a gente começou a aprender, né? A gente orava, entregava tudo e saía todo mundo feliz, já dava até para ficar a noite toda, né? Porque você ora, você só tem que ter aquela certeza de que o Senhor estava ali. Então, ele que vai... Você ministra a cura, quem vai curar é ele. Então, se não curar, o problema é dele também, né? Então, só tudo uma faísca, né? Você é só um instrumento, às vezes, para ativar a fé, né? Você usar a sua fé. Às vezes, quando a pessoa não tem fé, você usa a sua fé. Então, uma moça veio chorando muito, ela estava muito doente. E eu chorei com ela, orei. Ela foi embora e eu fiquei no altar chorando. Senhor, eu quero tanto que ela seja abençoada, eu quero tanto, mas eu quero tanto, tanto, tanto. Né? E Deus falou assim para mim, foi tão tremendo, eu levantei rindo, gente, parece até loucura, né? Intercessão, tem hora que, se você entrar numa reunião de oração, assim, no meio do ministério, você vai falar, esse povo tá, né? E Deus falou assim para mim, toda vez que você orar assim, eu vou fazer. Então, eu percebi que era porque eu estava amando tanto, eu queria tanto ela, e Deus se agradou daquilo ali. Então, às vezes você fala, Deus poderoso que abriu os céus, que os seus anjos desçam agora, e às vezes é só você falar, papai, né? Chama ele para intimidade, vem cá, faz por ela, faz pela minha irmã, faz pela... Eu choro um pouquinho assim, quando ele faz aquela chantagemzinha. Tua filha, quando faz isso, você não vai dar. Né? Então, é intimidade, não é porque você é coordenador, porque você é isso ou aquilo. É o amor. Isso aí. É o amor. Isso. E Jesus era assim, né, Cissa? Isso. Quando ele multiplicou o pão e o peixe... A Bíblia conta, se você for lá abrir a sua Bíblia e for conferir o que eu estou dizendo, você vai ver que ele fez, e antes de fazer, a Bíblia conta que ele olhou para o povo e teve compaixão do povo. Isso. E aí foi quando ele sondou os discípulos quem tinha... ele fez um milagre ali dentro daquilo. Você vê que tudo começou... Né? Tudo, você via lá quando ia sair naquele velório com a viúva da cidade. Quando ele chorou. Ele se compadeceu. Compaixão. Né? Então, Jesus, toda vez que ele chorou, a gente vê que às vezes a gente vê as pessoas chorando à toa, né? Mas toda vez que Jesus chorava, alguma coisa acontecia, né? Porque ele tinha essa. E Jesus, eu acredito que ele teve medo, a gente falou de medo aqui. Né? Mas ele sempre lembrou. Isso é uma coisa também que eu me espelho nele, né? Eu procuro viver o que ele vivia. Então, Jesus, ele tinha uma vida de oração. Então, se Jesus precisava orar, quanto mais a gente. Coitada da gente. Né? E Jesus, ele se compadecia. Tudo que ele fazia gerava alguma coisa acontecia. Então, ele agia... Né? Dentro daquela, a gente falou do reino, era o reino se manifestando ali, era o amor, né? Jesus até quando quebrou o pau lá e saiu quebrando todo mundo lá, chicoteando, era o amor chicoteando, zelando pela casa do Pai, pelo propósito. Exato. Zelando pelo propósito maior. Ó, quando você tem uma visão do propósito de Deus para a sua vida, você não pode deixar as circunstâncias. Né? A gente falou aqui da pandemia. Poxa, eu abri uma loja. Deus mandou abrir a loja. Estou aqui, Senhor. Né? E agora, né? Eu não tinha como eu ficar olhando para as circunstâncias. A circunstância não pode apagar, sabe? Bloquear o propósito, a visão que Deus te deu. Você tem que estar com a visão lá. Porque você sempre vai andar na contramão se você for seguir a tua visão. Sim. A visão que Deus te deu. A circunstância, na maioria das vezes, é desfavorável, né? Com certeza, sempre puxa difícil, né? Ai, tá tudo dando certo. Algumas coisas.
Igual, por exemplo, eu abri mais uma loja, depois eu fui abrir outra loja. Não é porque eu saí procurando. Veio tudo aqui, sabe? Teve umas até que eu tentei sabotar, eu falei, não, essa não vai ser. Ele, pum. Se isso aqui não acontecer, sabe? Né? E quando ele quer... Estava igual o Gideão, molha o algodão. Né? Eu lembrei agora de Gideão. Ele não é muito de agir assim comigo, não. O negócio com Deus é osso. Comigo também. Ele chama para fé. Vem, minha filha, para fé. Dessa vez eu dei uma aliviada. Aí ele vai lá e tchum. Eu até falei com ele. Falei assim, então quando eu dou uma amolecida, o senhor também dá uma amolecida aí. Porque você tem que lutar, às vezes, contra... Por exemplo, as pessoas que estão à sua volta, a sua família, todo mundo fala, tá doido, né? Vai abrir outra loja na pandemia? Eu falei, mas, gente... Né? Mas você tinha certeza da direção, né? Quando você tem, você vai. E com Deus é aquele lance, né? Que se você entender que Ele é o amor, que Ele te ama e Ele está contigo, ainda que dê errado, você vai sair bem. Ainda não é o fim, né? Não é. O erro faz parte do processo. Exato. Né? O erro, muitas das vezes, é lá no erro que você mais vai crescer, que vai acontecer algo que você vai explodir, que você vai, né? Geralmente é quando você está lá no, né? Deus, ele gosta da nossa ousadia, né? A Bíblia vai falar dos tímidos, né? A Bíblia vai falar das pessoas que têm ânimo dobre, né? Pessoas que uma hora está lá, outra hora está cá. Deus, ele gosta de ousadia. Então, às vezes, nem é para ser aquilo, mas ele honra quando a gente... Porque Deus, ele conhece o nosso coração, a nossa motivação. Quantas vezes a gente erra tentando acertar, ele abençoa. Verdade, né? É verdade. Olha, dá para a gente fazer uma vigília de bate-papo. A gente pode encerrar e continuar. Brincadeira, pessoal. Cícera, eu quero tirar um tempinho antes da gente encerrar o programa para que você deixasse uma palavra de ousadia para quem está em casa, algo que o Espírito Santo aí está gerando no seu coração para você transbordar para nós que estamos aqui, para o pessoal de casa. E não poderia deixar passar a nossa intercessora aqui sem nos abençoar. Vou fazer igual o Jacó, vou lutar. Ô, Jeová. Acho que não vou precisar lutar, não. Vou te pedir, eu creio Amém. Que você não vai negar, de você orar, nos abençoando, consagrando ao Senhor Amém. O nosso 2021, para que não nos falte a ousadia vinda dele, não aquela ousadia da carne, que muitas vezes é teimosia, mas uma ousadia que age no nosso espírito, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, para mim, para a catedral, para quem está nos ouvindo, no ao vivo, no gravado, não importa quando, mas que a sua vida também possa ser ousada no Senhor. Amém, amém. Nós vamos orar. Uma palavra, assim, que eu creio que nos leva a outros níveis, né, de experiência, não só com Deus, mas na nossa vida também, né? Essa ousadia, ela parte desse princípio do amor, né, de crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente pede, né? Então, quando a gente tem uma fé estabelecida, né, nos princípios do Senhor, quando a gente consegue se achegar a Ele, ouvir a voz de Deus, quando a gente consegue entender que Deus tem uma visão, as circunstâncias sempre vão tentar te tirar desse propósito que Deus tem para você, porque você é único. Então, quando a gente aprende quem a gente é em Deus, que Ele me ama, Ele é meu paizinho, independente dos pecados, né? Você pode dar até uma correçãozinha nos seus filhos quando faz alguma coisa errada, mas você não deixa de amar. De repente, você se aproxima até mais, né? Então, o Senhor, Ele é tão maravilhoso, o amor dEle, Ele excede qualquer entendimento. E qualquer pessoa, às vezes você pode estar aí na sua casa, você nem conhece Deus direito, chama Ele, fala, eu quero te conhecer. Foi isso que eu fiz, eu falei, eu quero conhecer de verdade. E o Senhor vai te mostrar que você é um ser
tão maravilhoso, que você é capaz de viver coisas tão tremendas, né, que você vai se surpreender, né, nesse ano de 2021. É isso que eu estou buscando. Eu quero ser surpreendida cada vez mais pelo Senhor. Eu creio que não vai ser um ano moleza, né, mas a gente tem que estar preparado, né? A gente vai orar pedindo ao Senhor que nos dê esse revestimento, essa ousadia, né? A gente tem sempre um pouquinho para aprender com cada um. Eu acho super legal essas lives assim, né? Que a gente escuta um pouquinho o testemunho da Tati, é uma coisa assim de louca. Eu fico tentando até contar para as pessoas, mas é uma coisa tão assim sobrenatural, né? E é tão bom quando a gente vê que o outro vive isso, que o outro passou por aquilo ali, né? Por essa situação e conseguiu chegar lá. Então, nós vamos orar. Amém. Amém? Vamos orar? Então, coloca a mãozinha aí no seu coração. Vamos fazer uma oração bem profética, né? Eu quero profetizar bênçãos sem medidas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Que todas as áreas da sua vida possa crescer, possa prosperar, que o Senhor te guarde, que na sua casa nenhum intento do maligno, nenhuma ação ruim, nenhum mal entre no seu lar, mas que entre a paz de Deus. Se há algo aí no seu lar que está atrapalhando a sua família, que está tirando a sua paz, nós repreendemos agora em nome de Jesus, que o trono de Deus, a presença de Deus seja estabelecida aí no seu lar, que você tenha paz, ousadia, intrepidez para viver os sonhos, os planos e projetos de Deus que são muito maiores do que você pode imaginar. Amém? Amém. Amém, amém. Queridos, está até difícil assim, eu perdi até o rumo aqui da... Até agora, eu até esqueci das câmeras, assim, parece que a gente está na sala da pessoa, né, conversando. Cissa, quero agradecer seu tempo. Tempo é vida. Amém, eu que agradeço, né? Você transbordar em nós. Quero deixar que eu não estou satisfeita, que eu quero mais. Agora, janeiro, já fica mais tranquilo, né? Vamos marcar depois. Eu sei que tem mais estratégias aí da parte de Deus para você compartilhar com a gente. Superação é um tema muito pertinente para 2021 e a gente tem muita ferramenta. Tem a perseverança, tem a oração, os tipos de oração. Tem muito bate-papo bom para a gente fazer. Os tipos de oração, a gente vai... Então, já vou deixar esse convite aí. A gente só falta marcar a data. Amém. Amém. Gente... Legal, né? Vamos aproveitar da Cissa aí para conversar um pouco mais com a gente sobre oração numa próxima oportunidade. Quero te agradecer pela presença, pela companhia, deixar um convite para na próxima semana estar com a gente. Amém. Convidar um amigo, enviar esse bate-papo para quem não pôde estar e dizer que a sua semana seja ricamente, extraordinariamente abençoada. Um abraço apertado e até semana que vem. Tchau, tchau.